dia, Walter. Bom dia, Lucival. Bom dia, Liliane na produção, Elenilson, videomaker. E um bom dia todo especial para você, que é a razão principal de estarmos aqui agora. O tema de hoje interessa a você que está aí querendo adquirir, está pretendendo adquirir um imóvel, principalmente a casa própria, né? A casa própria para quem é uma conquista. Tipos de financiamento imobiliários. É o nosso tema de hoje. Começamos com essa pergunta: quais os tipos de financiamento imobiliário? Walter, já falamos aqui outras vezes sobre financiamento e só lembrando, o financiamento imobiliário é a grande mola propulsora do mercado imobiliário. Financiamento em baixa, mercado em baixa. Financiamento em alta, mercado em alta. Mas e quais os tipos de financiamento? Existem hoje duas formas que os bancos utilizam. Um é através da tabela saque e outra através da tabela price. Um financiamento imobiliário, ele é composto, as parcelas do financiamento, de juros mais amortização. Então, todo financiamento, quando você vai olhar a composição de cada parcela, são esses dois itens, além do seguro, que é obrigatório também, que também compõe a parcela de um financiamento. E esse financiamento ele pode ser através da tabela que a gente chama tabela saque e tabela price. Qual a diferença das duas? O que é a tabela saque e a tabela price? Na saque, que é Sistema de Amortização Constante, a sigla já diz o que é, o financiamento começa pagando mais juros. Por isso que a parcela no financiamento via saque ela é decrescente, porque o mutuário começa pagando mais juros no início e no decorrer do pagamento dos anos, aquela parcela ela vai diminuindo mês a mês, porque como o juro é que começa maior, então conforme vai pagando, o juro vai diminuindo e a parcela vai decrescendo. Inclusive, é o método que é preferido, que é mais utilizado. E o outro é o price. No price, a parcela que é constante. Então, como que faz para a parcela ser constante? Diferentemente da saque, na qual os juros vão diminuindo e a amortização permanece igual, na price é diferente. Na price, os juros, conforme eles vão sendo pagos, a amortização ela vai crescendo na mesma proporção. Isso faz com que a parcela permaneça sempre no mesmo valor. E qual a vantagem da price, Walter? Quando se financia o imóvel utilizando a price, pelo fato da parcela ser menor no início, então ela compromete menos o rendimento. Então hoje ela é muito utilizada, principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida. É a tabela mais utilizada hoje, é a price, porque ela dá um poder maior de compra, devido ao valor dela inicial ser menor, o comprometimento de renda fica facilitado, por isso hoje é o mais utilizado. E quanto aos imóveis, qualquer um pode ser financiado? Quais os tipos de imóveis que podem ser financiados, Humberto? Todo imóvel que ele é devidamente regularizado, é importante isso aí. Se o imóvel não tiver registro, não tiver 100% regularizado, nenhuma instituição financeira vai financiar este bem. Por isso, um tema que a gente já tratou aqui, sempre verifica se o imóvel que você está comprando possui as regularizações devidas. Se ele está 100% regularizado, então ele pode ser financiado. E quais os imóveis que podem ser financiados? Casas, apartamentos, salas comerciais, prédios comerciais, galpões e também terrenos. Se esses imóveis tiverem a devida documentação, eles podem ser financiados. Lembrando que os financiamentos não são iguais para imóvel comercial e residencial. Então, as linhas de créditos, a taxa de juros, ela varia de acordo com o tipo de imóvel. O imóvel residencial tem uma taxa específica e o comercial tem outra.
assim como os terrenos também, porque terreno não é considerado imóvel para habitação, por não ser um imóvel para habitação, é um imóvel no qual ainda vai se construir, então ele é tratado de maneira diferente. Existe financiamento para ele também, claro, existe, até porque os terrenos possuem registro, então por possuir registro, permite-se alienação, e por permitir alienação, o banco procede o processo de financiamento. Mas a grande maioria dos financiamentos, mais de 90%, são de imóveis residenciais. São eles que puxam aí o volume de financiamento imobiliário, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O custo operacional de um financiamento sem entrada, ele é muito custoso, fica muito mais caro para quem quer adquirir um imóvel nesse formato? O fato de ser com entrada ou sem entrada não altera os juros, não, Walter. A sua pergunta é muito boa. Inclusive, muitas pessoas perguntam, é possível comprar um imóvel sem dar nenhuma entrada? Em pouquíssimos casos. E eu vou dar um exemplo aqui de alguns casos. Quando a pessoa ela possui um saldo de FGTS ou pelo programa Minha Casa Minha Vida, que hoje dá subsídio de até R$55 mil. Então esse subsídio acaba sendo contabilizado como entrada. Então, em alguns casos, permite-se comprar um imóvel com entrada zero, como algumas construtoras fazem bastante propaganda que o imóvel que está sendo lançado e vendido pode ser adquirido com entrada zero. Mas, via de regra, os bancos só financiam no máximo 80%, exceto os servidores públicos que têm o benefício do financiamento via Caixa de até 90%. Então, isso é muito variável, mas não existe uma taxa de juros mais alta ou mais baixa. Não implica na taxa de juros. Pelo fato de ser com ou sem entrada, não tem nenhuma implicação direta na taxa de juros. Ô, Humberto, às vezes o cidadão vai, faz o esforço, adquire lá o imóvel, financiou, comprou, aí vem aquela questão, bom, não está do jeito que eu quero, vou ter que reformar, ampliar, fazer alguma coisa. A questão, é possível financiar a construção de um imóvel? A reforma dele também? Como é que pode ser feito isso aí? É possível sim, Lucival. Inclusive, essa pergunta sua é muito interessante, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. E às vezes ela tem o sonho de construir a sua casa, mas ela imagina que não pode, que ela vai ter que comprar uma pronta de determinada construtora. Porém, a Caixa hoje tem uma modalidade de financiamento chamada aquisição com construção ou só construção. Aquisição com construção a Caixa permite que a pessoa compre o terreno e financie a construção. Inclusive, hoje tem sido muito utilizado essa modalidade. Nessa modalidade, o adquirente compra o terreno e a Caixa financia ambos, tanto o terreno quanto a construção. Claro, ele vai precisar da entrada do mesmo jeito. Qual a vantagem disso aí? É que ele vai poder fazer o seu projeto particular, ele vai contratar o seu arquiteto, vai construir conforme o seu gosto, ele não vai ficar engessado, preso a uma construção de alguma construtora. Ele vai poder inovar, fazer uma casa com 3 suítes, com 4 suítes, maior, menor, ou seja, ele vai ter a liberdade total de executar o projeto ao seu gosto, que muitas pessoas sonham com isso. A taxa de financiamento é diferente ou é igual, né, para a aquisição do imóvel, essa questão da reforma, a construção do imóvel? Tem muita modalidade, tipo assim, terrenos. Você falava aqui ali próximo ao Rio Jacuípe, o Alphaville. O Alphaville, que a maioria das vezes é comprado que a área, o terreno, não é isso? Isso, e aí exatamente. Vem aquela questão da construção. Então entra bem, se encaixa bem essa questão do financiamento para essa construção, ao modo do dono da casa, do projeto dele, como é que é? Exatamente. Inclusive lá no Alphaville a gente tem muitos casos da pessoa comprar o terreno e a Caixa financiar 100% a construção. Aí é importante essa sua pergunta, porque se a pessoa ela já possui o terreno, então a Caixa financia até 100% da construção. Claro, isso tudo de acordo com a avaliação de crédito e a capacidade de pagamento. Então,
Se o terreno já é próprio, já é da pessoa, escriturado em nome dela, a Caixa chega a financiar 100% da obra. O que ela vai precisar é fazer um projeto com a construtora, apresentar esse projeto de viabilidade, a construtora, claro, é quem vai executar, e a Caixa vai pagando para a construtora por etapas. Então, conforme a obra vai sendo executada, a Caixa vai desembolsando os valores para que aquela obra venha a ser concluída até o final. A Caixa não libera o recurso todo no início, para evitar que a construtora venha usar os recursos de maneira indevida e a obra fique inacabada. Então, vai liberando por etapas e assim o mutuário consegue construir a sua casa própria de acordo com o seu desejo, com o seu sonho. E para quem não conhecia essa modalidade, essa forma de construir, que busca mais, saber mais sobre o processo, a Nobel faz todo esse processo para a pessoa, com toda a informação, indicação e encaminhamento, Humberto? Com certeza, nós temos uma equipe especializada, nós somos especialistas em tudo aquilo que diz respeito, desde o financiamento, documentação. Então, nós somos preparados para ajudar você em todo o processo. Então, não é somente a compra em si, é a orientação, é mostrar para você como que o financiamento funciona, como que você faz para comprovar renda, como que você pode estar unindo as rendas, casal ou família. A gente está preparado para ajudar você 100% em todo o processo, desde a escolha do imóvel até o processo de financiamento, de regularização, de documentação, para que você tenha o seu sonho realizado de maneira 100% segura. Daniel Conrado, ele é ouvinte do programa, está acompanhando o Cidade em Pauta na Cidade Nova e quer saber do Humberto Mascarenhas, da Nobel Imóveis. Ô, Humberto, a pergunta dele: eu preciso adquirir um imóvel de 2 quartos, estou me preparando para me casar. Você sugere que eu adquira esse imóvel na região do Papagaio ou na região da Artêmia Pires? É uma pergunta de várias respostas, aí vai depender muito. O que é que eu pergunto sempre quando um cliente me pergunta? Se você estivesse aqui, Daniel, eu ia perguntar onde que você trabalha, porque eu acredito que o deslocamento do trabalho para a residência tem que ser o motivo principal da escolha do local aonde você vai residir. Então eu diria para você: olha, Daniel, se você mora mais próximo do Papagaio, compre no Papagaio. Se você mora mais próximo do Sim, compre no Sim. Porque no meu conceito é meio que absurdo você gastar boa parte do seu tempo em deslocamento. Então eu sempre aconselho, procure sempre comprar o imóvel mais próximo de onde você trabalha. Agora, analisando entre os dois bairros, se o Daniel me perguntasse: Humberto, mas eu quero comprar para investimento, independente de qualquer coisa, eu aconselharia hoje ele comprar num Papagaio, porque eu acredito que o Papagaio tem uma tendência de valorização ao longo do tempo maior, porque é um bairro que ainda os preços estão mais baixos. Mas a infraestrutura da Artêmia não é diferenciada em relação ao Papagaio no momento? A infraestrutura comercial, sim, mas a infraestrutura logística, ou seja, a acessibilidade, o Papagaio hoje está à frente. Hoje o Papagaio tem vários acessos. A gente tem a Avenida Ayrton Senna, a Avenida Fraga Maia, temos a Transnordestina, que são avenidas de grande porte que conduzem ao bairro do Papagaio, enquanto que o Sim a gente só tem a Avenida Noy de Cerqueira. Então isso acaba fazendo com que o impacto de locomoção, de acessibilidade, seja mais facilitado para o bairro do Papagaio. Inclusive, nos últimos 2 anos, o bairro do Papagaio se valorizou muito, muito, justamente devido a essa facilidade de acesso que foi ocasionado pelas ampliações das avenidas Fraga Maia e Ayrton Senna. O que é diferente realmente lá na Artêmia Pires, a gente frequentemente recebemos reclamações
dos moradores, porque engarrafamento constante. O próprio projeto desenvolvido para a instalação lá da Artemia Pires, condomínio chegando, sem estrutura necessária para o atendimento de tanta movimentação. Nesse aspecto você tem toda a razão e eu concordo. Verdade. E a gente espera que o poder público se mobilize. Existem projetos, agora são projetos caros, porque como se não se tomou cuidado no início da Artemia Pires, que era de fazer a duplicação logo no início, hoje já é um pouco delicado, porque existem vários trechos da avenida que existem gargalos que impedem sua duplicação. Então, a intervenção hoje... A área que podia ser pública de acesso já é edificações, existem comércios, residências, condomínios nesse espaço. Exatamente, isso acaba impedindo, atrapalhando, mas não é uma região ruim não, pelo contrário, vale a pena também investir na Artemia, claro, no sim, vale sim, é uma aposta minha, eu aposto mais hoje no Papagaio. Você vê mais viável a região lá do Papagaio? Mais perspectiva de crescimento, né? Porque é um bairro que ainda tem muito a desabrochar, ainda tem muitas áreas, muitos espaços e eu aposto que a valorização lá nos próximos 3, 4 anos vai ser superior às demais regiões da cidade. Humberto, vamos ficando por aqui ao lado do Lucivão Lopes, com a coordenação de jornalismo de Jorge Bianchi e a produção de Liliane Santos. Mais uma vez, muito obrigado. Até semana que vem, com informações que impactam no seu dia a dia e recursos para você. Aliás, resultado positivo financeiramente. Esse também é o nosso propósito. Obrigado, Walter. Eu queria só salientar que a Nobel Imóveis tem uma modalidade de aluguel chamado aluguel garantido, no qual você que é proprietário de imóvel e deixa o seu imóvel conosco nessa modalidade, você recebe os seus aluguéis sempre em dias, independente do inquilino pagar na data certa ou não. Tem tido uma aceitação muito grande. A Nobel Imóveis fica ali na Avenida João Durval Carneiro, número 2979, bem próximo à Estação Nova. Estamos também nas redes sociais. Nobel Imóveis, você vai nos encontrar no Instagram, no YouTube, no Facebook. E Humberto Mascarenhas também. Você pode estar nos procurando. Vai ser um prazer tirar sua dúvida, lhe ajudar e educar você para que você possa sempre fazer o melhor negócio. E o WhatsApp lá da Nobel Imóveis? É o 3616-3395. Ele é o WhatsApp e telefone fixo também. 3616-3395. Você pode tanto ligar quanto chamar no WhatsApp e mandar sua mensagem, que a gente tem uma equipe lá pronta, preparada